Salve, salve, galênicos e galênicas. Hoje nós tivemos um pequeno problema com a internet, mas o nosso compromisso é não deixar você na mão, beleza? Hoje inicia a nossa semana do eletrólito. Nós vamos falar sobre a importância dos íons potássio, cálcio, fosfato, magnésio, sódio, regulação ácido-base, manejo de náuseas e vômito e manejo da diarreia, tá certo? Nós vamos falar com enfoque totalmente voltado para o farmacêutico, dentro daquilo que o farmacêutico pode trabalhar, tá certo? Algumas possibilidades um pouco mais invasivas já vão fugir da competência do farmacêutico, e aquilo que o farmacêutico não puder manejar, ele vai estar apto a fazer o encaminhamento ou então ter alguma sacada clínica diferenciada, tá certo? Então o objetivo dessa aula é dar ferramentas para você tratar, para você manejar adequadamente o seu paciente, beleza? Eu queria agradecer profundamente todos aqueles que se inscreveram e pedir desculpas, mas isso é uma situação que foge ao nosso controle, tá certo? A conexão com a internet hoje não estava legal, mas mesmo assim nós mantivemos nosso compromisso, estamos gravando a aula e logo mais nós vamos subir ela pelo YouTube, beleza? Então nós vamos manter o nosso compromisso e ministrar a aula para você, beleza? Bom, nós vamos começar falando da regulação renal do potássio, cálcio, fosfato e magnésio, beleza? Bom, vamos iniciar falando sobre o controle do potássio. Bom, nós temos que entender que há um controle integrado dos mecanismos, principalmente envolvendo o rins, para o controle do sangue e do fluido extracelular referente ao íon potássio, sabendo que há menos íons potássio no meio extracelular, sendo que há algo em torno de 4,2 miliequivalente por litro, sendo que muitas funções celulares são sensíveis à variação extracelular do íon potássio. Observe que no líquido extracelular, que compreende não só o plasma, mas também o líquido intersticial e até mesmo a linfa, nós temos algo próximo a 4,2 miliequivalente por litro de íons potássio. Agora, comparando ao interior celular, nós temos 140 miliequivalente por litro. É algo absurdamente maior, tá certo? Então, as células servem como verdadeiro depósito dos íons potássio, beleza? Agora, entenda, quando você fala de íons potássio, vocês têm que estar compreendendo que esse íon está intimamente relacionado à repolarização do potencial de membrana. E quando nós falamos do potencial de membrana, nós podemos associar a vários tipos celulares, mas nesse caso nós estamos dando intimamente como exemplo o coração. Por quê? Quando você aumenta de 3 a 4 miliequivalente por litro de íons potássio, você pode provocar um quadro de arritmia cardíaca. E se você aumentar ainda mais a quantidade de potássio nesse fluido extracelular, você pode provocar fibrilação cardíaca ou mesmo parada cardíaca. Mas por que isso acontece? Se a gente ainda lembra lá daquelas aulas de fisiologia, nós vamos entender que o íon potássio ele é extremamente importante para a repolarização de membrana. Nós temos aqui o íon, a membrana celular, um canal sódio-cálcio, aconteceu o potencial de ação para o músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco, para realizar a sua contração, precisa dos dois íons, tá certo?
onde quando entra os dois íons para o interior da membrana, para o interior da célula muscular cardíaca, há uma despolarização da membrana, onde o interior desta célula muscular estriada cardíaca, ela fica positivo, o exterior fica negativo por falta de cargas positivas, e essa repolarização acontece por conta dos íons potássio, tá certo? Então, esses íons potássio, eles têm uma certa quantidade para permanecer no meio extracelular. Então, a gente diz que é algo em torno de 4,2 miliequivalente. Agora, se você tem excesso desse íon potássio, você não só repolariza a célula muscular cardíaca, você hiperpolariza. Aqui na figura do miocárdio, você tem uma hiperpolarização da célula muscular cardíaca. Com essa hiperpolarização da célula muscular cardíaca, você acaba dificultando o disparo de novos potenciais de ação da célula muscular cardíaca. Isso explica os sintomas de arritmia cardíaca. As células vão começar a disparar de forma assíncrona os seus potenciais de ação, tá certo? E dependendo da quantidade, se for muito aumentada, você vai ter fibrilação atrial, fibrilação cardíaca ou mesmo parada cardíaca. Então, a explicação para arritmia, fibrilação ou mesmo parada cardíaca está na biologia celular relacionada ao potencial de ação. Beleza? Então, o potencial de ação que a gente aprende lá no primeiro semestre da faculdade, as primeiras aulas, está intimamente relacionada à fisiologia muscular cardíaca, tá certo? O aumento exacerbado desse íon potássio, ele está prejudicando a fisiologia cardíaca, provocando arritmia, fibrilação ou mesmo parada cardíaca, sendo que a manutenção do balanço de íon potássio depende em grande parte da excreção renal. O rim, ele reabsorve uma parte, entretanto, ele excreta outra parte para manter esse equilíbrio de 4,2 miliequivalente por litro, tá certo? Bom, mas nós temos alguns fatores que regulam a concentração do potássio entre os líquidos intra e extracelulares. Alguns fatores reduzem a concentração extracelular do potássio, outros aumentam a concentração extracelular do potássio, certo? Aqui nós temos a insulina. Quando você tem excesso de insulina, você não tem necessidade de ter potássio em grande quantidade no meio extracelular. Por quê? Na fisiologia da secreção da insulina, você precisa ter uma despolarização da membrana celular dependente de potássio, tá certo? Quando você despolariza a membrana dependente de potássio, você tem a secreção de pulso de insulina, beleza? Então, quando você tem um excesso de insulina, você tem redução dos íons potássio, da concentração extracelular dos íons potássio. Por quê? Se você tem muita insulina no meio extracelular, no sangue, você não tem necessidade de jogar mais insulina ainda no meio extracelular. Então a tendência é que esse potássio extracelular tenha a sua quantidade diminuída. Nós
temos também o fator da aldosterona. A aldosterona, quando está ativa, quando ela é secretada no plasma, você tem um aumento da recaptação de íon sódio, você tem aumento da recaptação de água e você tem excreção de íons potássio e íons hidrogênio, tá certo? Você também tem na situação de estímulos beta-adrenérgicos, seja por catecolaminas, que são sintetizadas de maneira endógena, seja dopamina, seja norepinefrina e seja epinefrina, você tem uma reduzida quantidade de potássio extracelular. E na alcalose você também tem uma reduzida quantidade de potássio extracelular, tá certo? A alcalose pode ser decorrente também desse espólio de íons hidrogênio provocado pela ação da aldosterona. Agora veja, você também pode ter um aumento da quantidade extracelular do potássio. Quando você tem deficiência ou quantidades diminutas de íon potássio no meio extracelular, você tem a necessidade de secreção de mais insulina, tá certo? Como é que a insulina é secretada? A partir da despolarização de membrana dependente de íons potássio, tá certo? Então, os íons potássio, eles despolarizam a membrana, tá certo? Despolarizam a membrana, com isso acontece a secreção da insulina. Então, a baixa quantidade de insulina ou deficiência da insulina promove a despolarização, sinaliza a despolarização dependente de potássio para a secreção de mais insulina para o meio extracelular. A deficiência de aldosterona pode ser pela doença de Addison ou outra situação não fisiológica, tá certo? Na doença de Addison, você tem uma diminuição ou mesmo ausência da produção de aldosterona. Você, na utilização de beta-bloqueadores farmacológicos, você tem um aumento da concentração extracelular de potássio. Em casos de acidose, você tem aumento extracelular de potássio, exercício físico extenuante e aumento da osmolaridade extracelular. Nesse caso da osmolaridade extracelular, é bem claro, porque se você já tem uma osmolaridade alta e você colocar mais potássio ainda, você vai exacerbar a osmolaridade extracelular. Então isso aqui muito provavelmente acontece por retroalimentação negativa, beleza? Então nós temos fatores que reduzem a quantidade extracelular do potássio e fatores que aumentam a quantidade extracelular do potássio, beleza? Então nesse caso aqui, até confundi aqui, fatores que aumentam a quantidade extracelular do potássio. Aqui o aumento da osmolaridade, ele aumenta o potássio extracelular, beleza? Então temos tanto os fatores que reduzem quanto os fatores que aumentam a quantidade extracelular do potássio. Tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas vocês coloquem aqui nos comentários, beleza? Vamos seguindo aqui o barco. Bom, a insulina estimula a captação extracelular. Bom, após a insulina, ela aumenta a captação de potássio após as refeições. Por que isso acontece? Para você ter secreção, anote bem isso, para você ter secreção de insulina, você tem que ter despolarização
dependente do íon potássio. A membrana celular ela é despolarizada, levando em conta o íon potássio. O íon potássio ele vai sair da célula, e saindo da célula você tem a secreção da insulina. Acontece que o potássio não pode ficar no meio extracelular de maneira ininterrupta. Ele tem que ser recaptado, ele tem que ser captado. Ele fez a sua função fisiológica, mas ele tem que ser devolvido para o interior da célula, certo? E pessoas com deficiência na produção ou mesmo ausência de insulina têm níveis elevados de potássio. Porque pessoas com deficiência ou mesmo ausência da produção vão despolarizar aos montes as suas membranas celulares na tentativa de fazer a secreção da insulina. Então, quando você pegar um paciente com aquele quadro clássico de hálito cetoacidótico, você normalmente vai encontrar uma presença elevada dos íons potássio. É uma tentativa do corpo em secretar os baixos estoques de insulina no seu sangue, certo? Sendo que uma certa quantidade administrada de insulina exógena pode corrigir esse problema, tá certo? Aqui um gráfico levando em conta a concentração do potássio e a concentração de glicose. Quanto mais você aumenta a quantidade de glicose, tá certo? Mais você está aumentando a quantidade de potássio. Isso considerando a fisiologia da insulina, onde essa insulina vai promover o englobamento dessa glicose que está sendo jogada para dentro, tá certo? E a insulina só é jogada no meio extracelular dependente do potássio. Então, se tem muito potássio, vai ter muita insulina. Então, insulina está relacionada com as concentrações do potássio, certo? Uma notinha de rodapé aqui. A ingestão alimentar promove aumento da glicose e de íons potássio, beleza? Então, a alimentação promove a hipercalemia momentânea, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? É só deixar aqui anotado nos comentários, beleza? Bom, a aldosterona aumenta a captação celular de potássio. Como isso funciona? Aumento da ingestão de potássio estimula a secreção de aldosterona, tá certo? Acaso aqui eu acabei até me confundindo, mas aqui não é aumenta. Aqui está relacionado com o espólio. Porque quando você tem níveis elevados de potássio, você vai ativar as adrenais, tá certo? Principalmente na zona glomerulosa a produzir a aldosterona, tá certo? Essa aldosterona ela vai atuar na reabsorção do íon sódio e também na reabsorção de água. Então você vai mudar a volemia, e você vai mudar também a natremia, tá certo? Tudo provocado pela aldosterona, sendo que a aldosterona foi estimulada pela quantidade exacerbada dos níveis de potássio, tá certo? A aldosterona vai aumentar a captação lá nos néfrons de íon sódio e de água. Entretanto, ele vai aumentar o espólio do potássio
falado anteriormente, então aqui a gente está repetindo a dose, tá certo? E aqui a gente colocou um exemplozinho de bomba de sódio e potássio. Então a aldosterona ela atua ativando essas bombas de sódio e potássio, modulando as quantidades de sódio e de potássio. No caso a aldosterona, ela pega e joga o sódio para dentro da célula, no caso da célula renal, do glomérulo renal, tá certo? Do néfron, desculpa, não é do glomérulo, é do néfron. E esse néfron ele reabsorve o sódio. Em compensação, ele vai espoliar o potássio e muitas vezes ele ainda joga junto um íon hidrogênio. Então você também tem tendência à alcalose. Opa, alcalose. A ação da aldosterona leva a uma certa tendência à alcalose, sendo que a secreção excessiva, que é a síndrome de Kuhn ou doença de Kuhn, leva a uma hipocalemia, porque você está espoliando os níveis de potássio, tá certo? Potássio e hidrogênio, você está expulsando tanto potássio quanto o hidrogênio. Agora, se você tem uma diminuição de aldosterona, que no caso é a doença de Addison, você tem uma hipercalemia, tá certo? Você tem um excesso do potássio, beleza? Você tem um excesso do potássio porque você não tem como fazer a troca do potássio pelo sódio mediado pela aldosterona, beleza, pessoal? Então note a importância da aldosterona, a importância deste esteroide na modulação de íons, principalmente aqui sódio e potássio. O importante também é entender que esses esteroides, no caso outros esteroides que são derivados, na verdade existem muitos esteroides que são derivados do colesterol, alguns deles de importância bastante conhecida, como a testosterona, como a pregnenolona, androstenediona, desigropiandrosterona, cortisol. Você tem muitas funções associadas, sendo os derivados do colesterol que migram para a atividade sexual relacionada à testosterona, outros relacionados à função anti-inflamatória e imune, como cortisol, e outros relacionados ao balanço hidroeletrolítico, como a aldosterona, beleza? Então, como eles têm um anel esterol muito semelhante, outros derivados do colesterol com estrutura química semelhante podem sim ter atividade inespecífica, não muita, mas alguma, tá certo? Então, muitos dos efeitos adversos, seja de medicamentos sintéticos ou baseados em derivados do colesterol, os esteroides, você vai ter esses efeitos adversos por conta da sua semelhança estrutural desse anel esterol, tá certo? Então preste atenção nisso. Esses glicocorticoides, sexocorticoides e mineralocorticoides têm alguma atividade inespecífica, beleza? E isso que traz os efeitos adversos, as reações adversas, os efeitos indesejáveis, beleza? Vamos seguindo aqui. Nós temos uma questãozinha aqui de concurso para treinar nosso conhecimento, então vamos lá, vamos ver se está de acordo com o que a gente aprendeu até agora. Questão de 2015 do Instituto OCP. A condição clínica caracterizada pela tríade hipertensão arterial, hipocalemia e alcalose metabólica, veja só, hipertensão arterial, eu penso logo no íon sódio. Hipocalemia, hipocalemia e alcalose metabólica,
Vamos pensar em níveis de prótons, de íons e hidrogênio. Vamos ver aqui essa resposta. Feocromocitoma. Feocromocitoma, ele é um tumor na medula adrenal. Ele está relacionado às catecolaminas. Beleza? Então essa aqui não está relacionado a esta tríade: hipertensão, hipocalemia, alcalose metabólica. Beleza? Síndrome de Crigler-Najjar é uma doença hepática hereditária. Isso não está relacionada ao nossa tríade: sódio, potássio, alcalose metabólica, tá certo? Quando você tem uma doença hepática, você tem diminuição na síntese proteica, tá certo? Você tem diminuição na pressão oncótica, tá certo? Então você tem migração do fluido do líquido que está no plasma para o intestício, beleza? Então não é isso que a questão está falando. Você tem hipertensão arterial, você tem hipocalemia e tem alcalose metabólica. Quando você tem diminuição na pressão oncótica, você tem migração do fluido para o intestício, tá certo? Esta questão também não está relacionada. Agora, você também aqui tem na alternativa a síndrome de Goodpasteur, sei lá, que é uma doença imune, tá certo? Quando a gente fala em doença imune, a gente pode falar doenças mediadas por anticorpo ou doenças mediadas por célula, seja a célula propriamente dita ou por citocinas, tá certo? Então não é o caso aqui. Aqui nós temos a síndrome de Kohn, doença de Kohn. O que a doença de Kohn fala? Você tem uma hipersecreção de aldosterona. Então, na doença de Kohn, você tem uma hipersecreção de aldosterona. Então, quando você tem uma hipersecreção de aldosterona, você tem aumento da captação de sódio. Com sódio, você tem aumento da captação de água, que você tem, por consequência, aumento da volemia, tá certo? Você tem um espólio de íons potássio e espólio de íons hidrogênio. Então isso aqui parece uma boa alternativa, beleza? E doença de Addison. A doença de Addison já é uma diminuição na secreção da aldosterona. Se você tem pouca aldosterona, você tem diminuição de íon sódio, você tem diminuição na reabsorção do íon sódio, diminuição na reabsorção de água e você tem uma diminuição da volemia. Por consequência, você não vai espoliar tanto o íon potássio e você não vai espoliar tanto o íon hidrogênio. Então não vai acontecer a alcalose metabólica, não vai acontecer a hipocalemia e você não vai ter aumento da volemia com aumento da pressão arterial. É basicamente tudo ao contrário do que está sendo falado aqui, tá certo? Então, como resposta certa, nós temos mesmo a letra D, beleza? Então, uma questãozinha aqui bem tranquila, quer dizer, nem tão tranquila assim, para a gente treinar, para a gente exercitar o nosso raciocínio, unindo as informações para a gente chegar a uma resposta lógica, beleza? Vamos ver aqui se tem alguma mensagem do WhatsApp. Bom, vamos ver aqui. Bom, nenhuma mensagem importante. Vamos lá, chegando. Bom, questão de concurso. Bom,
Esther, de 40 anos, foi diagnosticada com a síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn, a gente já sabe, aumento da aldosterona, aumento da reabsorção de sódio e aumento da reabsorção de água, redução de potássio e redução de hidrogênio. Beleza? Então essa é a caracterização da síndrome de Cohn, da doença de Cohn. Uma doença causada por tumores no córtex suprarrenal, tá certo? No córtex suprarrenal, que secretam quantidades elevadas de aldosterona de maneira desregulada. Essa doença traz muito desconforto para a saúde do paciente. Este tipo de paciente apresenta hiperglicemia, falta de ar, pressão alta, pode ser, prurido, não, febre, também não, tá certo? Essa pressão alta está relacionado com o aumento da natremia e o aumento da volemia, beleza? Então a resposta certa aqui é a letra C. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos lá. Mais uma questão aqui. Concurso da Prefeitura de Turvânia, Goiás, 2024. A glândula adrenal ou suprarrenal é uma glândula endócrina situada acima dos rins. A patologia resultante da falência das glândulas suprarrenais na produção de hormônios esteroides, cortisol, glicocorticoides, androgênios, sexocorticoides e aldosterona, mineralocorticoides é essencial à vida e a... Bom, aqui vamos ver. Doença de Graves é uma doença imune da tireoide. A tireoide ela está relacionada à aceleração metabólica, tá certo? Aceleração metabólica. Síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn é um aumento da secreção de aldosterona, beleza? Doença de Addison. A doença de Addison, você tem uma diminuição da secreção de aldosteronas. Entre ele, ó, tá aqui, a secreção de aldosterona. A falência, ó, falência, você tem redução da secreção de mineralocorticoides, como a aldosterona. Tem os androgênios e tem o cortisol, beleza? Então aqui me parece uma boa alternativa. E síndrome de Cushing, onde você tem excesso de cortisol. Bom, cortisol já tem aquela função imune, tá certo? Função imune, função anti-inflamatória, tá certo? Só que você também tem algumas coisas relacionadas, como depósitos lipídicos, a chamada corcova lipídica, tá certo? Corcova. Essa corcova está relacionado ao excesso de cortisol, tá certo? Então você tem relacionado função anti-inflamatória, função... Isso aqui é um efeito adverso, essa corcova lipídica, tá certo? Mas você também tem no Cushing, você tem uma alteração do metabolismo dos açúcares, uma desregulação, um desbalanço, açúcares, tá certo? Onde você também tem aquela famosa cara de lua cheia, beleza? Então aqui letra C, doença de Addison, beleza? Redução da quantidade de aldosterona, redução da quantidade de sódio e redução da quantidade de água, beleza? A água absorvida está
diminuída, beleza? Certo. Estímulo beta-adrenérgico aumenta a captação celular de potássio, a secreção de epinefrina, no caso uma catecolamina, mas poderia ser a norepinefrina e a dopamina também, que são catecolaminas. Ele promove a absorção celular de íons potássio, principalmente pela ativação de receptores beta-2 adrenérgicos, beleza? Quando você usa bloqueadores beta-adrenérgicos como o propranolol para controle da hipertensão arterial, você tem hipercalemia. Em vez do potássio ir para os depósitos celulares, ele fica contido no leito vascular, tá certo? Então você provoca a hipercalemia, beleza? Esse transporte para as células está bloqueado. Aqui uma catecolamina, tá certo? Catecolamina classicamente descrita, ó. Beleza? Tranquilo? Dúvidas já sabem, aqui nos comentários, beleza? Bom, anormalidades ácido-básicas podem causar alteração na distribuição do potássio. A acidose metabólica, que é caracterizada pela diminuição do pH, aumenta a concentração extracelular de íons potássio, em parte pela inibição da bomba sódio-potássio ATPase, ou bomba de sódio-potássio, beleza? E você tem diminuição da captação de potássio extracelular, beleza? Então, não bastasse só a bomba de sódio-potássio, você tem a redução dessa captação. Então, de alguma maneira, essa acidose representada pelos íons H+, pelos prótons, ele promove alguma mudança, seja conformacional ou seja na fisiologia dessa bomba de sódio e potássio, onde você não consegue fazer a captação desses íons, provocando um aumento na concentração deles, tá certo? Então você tem a hipercalemia. Então, hipercalemia a gente já tá ligado, né? Distúrbios cardíacos. Então, quando você está em acidose metabólica ou qualquer outro tipo de acidose, você tem que lembrar que o excesso de um potássio que vai ficar aqui nesse teu líquido extracelular pode prejudicar a fisiologia cardíaca, provocando arritmia, fibrilação ou mesmo parada cardíaca, beleza? Então, muito cuidado nas quantidades de íons potássio. Tranquilo? Beleza? Então, vamos ficar ligado aí. Vamos embora. Exercícios físicos extenuantes podem causar hipercalemia por liberação do potássio da musculatura. Bom, o exercício prolongado libera o potássio do músculo estriado esquelético para o meio extracelular. Geralmente ocorre uma hipercalemia branda. Por quê? O praticante profissional ou não profissional, ele não vai fazer essa prática esportiva de maneira até a morte, logicamente, né? E não de maneira que lesione o músculo. Então, isso é uma hipercalemia branda, só durante a prática do exercício, beleza? Agora, se você pensar que tem um paciente que precisa do controle pressórico e usa cronicamente esses beta-bloqueadores, como o propranolol, você certamente vai encontrar níveis exacerbados do íon potássio. Aqui, ó, paciente
tratados com beta-bloqueadores, com bloqueadores beta-adrenérgicos. E você também tem os pacientes com deficiência de insulina, que nós já falamos anteriormente. Porque a insulina, ela é secretada dependente da despolarização da membrana através do potássio. Pacientes com deficiência na secreção de insulina vão exaurir seus sítios de potássio, seus depósitos de potássio, na tentativa de secretar mais insulina. Então você tem uma hipercalemia por deficiência da secreção de insulina e você tem hipercalemia por bloqueio com beta-bloqueadores, tá certo? Ou bloqueadores beta-adrenérgicos, se vocês assim preferirem. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos embora. Aqui uma questãozinha para a gente resolver. O uso de antagonista beta-adrenérgico para o controle da hipertensão arterial é uma terapia bem documentada e largamente utilizada na prática clínica. Uma das reações adversas características de importância é a hipercalemia. Hipercalemia, tá certo? O aumento da concentração de íons potássio, cujo efeito deletério se dá pronunciadamente por desordem cardiovascular, desordem hepática, acidose metabólica ou diminuição da função gastrointestinal. Bom, a gente sabe que a acidose metabólica ela influencia na concentração de íons potássio, tá certo? Agora, nós já vimos que muitos íons potássio está relacionado com desordens cardiovasculares, está relacionado com arritmia, está relacionado a fibrilação cardíaca e está relacionado à parada cardíaca. O excesso de íons potássio está relacionado ao prejuízo da fisiologia cardiovascular. Beleza? Então aqui, questão correta, letra A, tranquilo? Bom, aumento da osmolaridade extracelular redistribui o potássio das células para o meio extracelular. Bom, a osmolaridade extracelular elevada, a osmose da água intracelular vai da água intracelular para o meio extracelular. Por quê? Se você tem um meio muito concentrado, no caso aqui é o meio extracelular, a água vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado para gerar um certo equilíbrio aquoso. Beleza? Nesse caso, quando você tem o transporte da água do meio intracelular para o meio extracelular, você vai provocar desidratação celular, tá certo? Quando você tem desidratação celular, você tem aumento da osmolaridade intracelular. Uma dessas características é que a célula tenta diminuir a concentração de sais, de íons no seu interior para diminuir a osmolaridade. Com isso, ela faz espólio dos seus depósitos de potássio. Ela faz a difusão do íon para fora da célula. Então, o potássio que está no meio intracelular é espoliado para o meio extracelular, para o meio intersticial, para o meio extracelular, para diminuir a osmolaridade. Então, você há uma redistribuição dos eletrólitos aqui no meio extravascular, tá certo? E com isso você promove não só um rearranjo líquido, mas também um rearranjo eletrolítico. Você promove uma exacerbação da osmolaridade
vice-versa, vai aumentar a osmolaridade extracelular. Bom, aqui no caso um exemplo são os pacientes diabéticos que apresentam alta osmolaridade extracelular. Aqui eles apresentam por conta da glicose C6, H12O6, beleza? Por conta da osmolaridade de íons potássio e outros desequilíbrios eletrolíticos. Normalmente o diabético também tem o íon sódio aumentado na sua circulação. Aqui uma notinha de rodapé. A osmolaridade extracelular elevada promove a extrusão do potássio intracelular para o meio extracelular, provocado também por conta da insulina, beleza? Tranquilo? Então veja que o tema começa a ficar repetitivo. Insulina, potássio, sódio, transporte de água. Você nota que o tema vai ficando repetitivo e repetitivo e repetitivo. Então nesse caso nós vemos que são assuntos que se correlacionam, são tópicos que se correlacionam, então vai ficando muito difícil da gente não desvendar o mistério do porquê um paciente está passando mal e o porquê a gente pode entrar com determinada terapia, beleza? Bom, visão geral da excreção renal. Ela é determinada pela filtração do íon potássio, pela reabsorção desse íon potássio e pela secreção tubular desse íon potássio. Entenda, você tem um sistema de filtração aqui, tá certo? Onde esse sistema de filtração vai passar pelo glomérulo. No glomérulo ele é filtrado, parte desse potássio ele é reabsorvido no túbulo proximal. Você tem a alça de Henle, ramo descendente, ramo ascendente, ramo espesso da alça de Henle. Você tem uma reabsorção do íon potássio. No túbulo distal você tem pouquíssima reabsorção ou quase nada. No duto coletor, no túbulo coletor, você tem uma certa reabsorção de íon potássio. No duto coletor você praticamente não tem reabsorção, mas sim excreção, que vai se encaminhar para a excreção renal, tá certo? Então diferentes partes do néfron vai ter diferentes funções. O túbulo renal, o túbulo proximal reabsorve, a alça de Henle no seu ramo espesso reabsorve, no túbulo distal parte também reabsorve, tá certo? E no túbulo coletor também absorve um pouquinho. Já no duto coletor você não absorve, você secreta, beleza? Você excreta, beleza? Então aqui as fases e os locais de reabsorção de íons potássio, tranquilo? Aqui uma notinha de rodapé. Em condições fisiológicas, apenas parte do potássio é excretada, muita parte dele é reabsorvida. Controle do potássio pelas células principais dos dutos coletores corticais e distais finais, beleza? Isso aqui é regulado pelas bombas de sódio e potássio, tá certo? Onde você reabsorve sódio e joga potássio, ou então vice-versa, reabsorve potássio e joga fora sódio, ou então você tem canais de efluxo do potássio, ou você também tem a absorção do sódio por bombas próprias. Nesse caso aqui a gente nem vai falar muito, porque não é o tema do momento, mas a gente tem que prestar atenção que você tem canais do potássio, onde eles estão relacionados com a sua secreção, e bombas de sódio e potássio, que são algo de fármacos, como também de hormônios. Beleza? Nos túbulos,
permeabilidade da membrana ao íon potássio e gradiente eletroquímico. Aqui o gradiente eletroquímico é basicamente nas células tem muito potássio, no meio extracelular tem pouco, então o gradiente eletroquímico está tendendo a fazer o espólio do potássio, saindo do meio intra para o meio extracelular. Beleza? Tranquilo? Dúvidas já sabem, aqui nos comentários. Bom, o aumento do potássio extracelular aumenta a secreção de aldosterona. Aqui é um gráfico que comprova isso. O aumento da concentração sérica em milho equivalente líquido de potássio. Beleza? Coisa que a gente já falou lá na frente, agora a gente vem com a comprovação gráfica. E aqui a aldosterona. Então, se você tem muito potássio, você tem um aumento da aldosterona pelas adrenais. Então, a aldosterona, ela reabsorve sódio e água, diminui potássio e diminui íons hidrogênios. Beleza? Então, esse gráfico mostra isso. Aumentou potássio, aumentou a aldosterona. E a aldosterona está relacionado a isso tudo. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Fala lá nos comentários. Beleza, galênico? Beleza, galênica? Segue o barco. Fatores que regulam a secreção do potássio. Alta concentração extracelular do potássio. Alta concentração nós já estamos ligados que está relacionado ao prejuízo cardíaco. Beleza? Alta concentração de íons potássio vai levar a um aumento da concentração da secreção de aldosterona, e isso vai relacionar à fisiologia do fluxo tubular, tá certo? Então, quanto mais potássio você vai ter, mais aldosterona você vai ter também. E o que isso acarreta? Se você tem mais aldosterona na jogada, você vai ter o espólio do potássio. Então, se você aumenta a aldosterona, você vai ter um aumento da concentração de potássio, porque a aldosterona vai espoliar o potássio, tá certo? E o potássio vai ser excretado basicamente na urina. Ó, nesse gráfico aqui ele está medindo a concentração urinária de potássio. Se você aumenta a aldosterona, você aumenta a concentração urinária do potássio, tá certo? Se tem muito potássio, logicamente ele precisa ser excretado, beleza? Então aqui um gráfico bem tranquilinho para a gente ver. Aumentou a aldosterona, a gente sabe que vai ter aumento do espólio de potássio. Aqui os canais de potássio, tá certo? Bomba de sódio e potássio. Então, mais uma vez repetindo a fisiologia renal relacionando ao potássio, beleza? O bloqueio da retroalimentação da aldosterona compromete o controle do potássio. Então, se você tem uma concentração de potássio aumentada, você tem um aumento da aldosterona. O aumento da concentração de aldosterona vai diminuir a concentração de potássio por conta da excreção do potássio. O potássio excretado, você vai ter que vir e bloquear a atividade da aldosterona. Você bloqueando a atividade da aldosterona, você vai aumentar as quantidades de potássio. Então, são controles por retroalimentação negativa, beleza? Vamos analisar aqui esse gráfico. Concentração plasmática da aldosterona e concentração sérica do potássio. Então, quanto mais você aumenta a concentração sérica do potássio, mais você aumenta a concentração da aldosterona. Eles estão intimamente relacionados, beleza? E aqui o modelo de retroalimentação. Mais uma vez, aumentou a concentração de potássio, aumentou a concentração de aldosterona, que aumenta, por sua vez, a excreção de potássio.
Com a excreção de potássio diminuindo, ou você aumenta a ingesta de potássio por alimentação, ou você diminui a concentração de aldosterona circulante. Aldosterona circulante nada mais age do que nas bombas de sódio e potássio, beleza? Regulando a presença destes dois íons no sistema, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Facinho, né? A gente já está mais de meia hora falando simplesmente a mesma coisa: sódio, potássio, aldosterona, sódio, potássio, aldosterona. Influência no sistema cardíaco, cardiovascular, beleza? Tranquilo? Bom, aqui mais uma vez falando sobre o potássio. A concentração de potássio pode ser controlada diretamente pelos rins ou indiretamente pela aldosterona. Pelo rins, como ele acontece? Seja pelo aumento da reabsorção, seja pelo aumento da secreção tubular, tá certo? A aldosterona, ela vai bloquear a bomba de sódio e potássio, interferindo nas concentrações dele, tá certo? Então é essa maneira que você tem um controle relacionado ao rim e o potássio, seja pelo aumento da reabsorção, seja pelo aumento da secreção. Aqui no caso a gente põe um esqueminha: o aumento da ingesta de potássio, no caso o aumento da concentração de potássio, ele leva um aumento da concentração de aldosterona. Essa aldosterona, por sua vez, aumenta a secreção pelos túbulos corticais. Tá aqui, ó. Os túbulos coletores, tá certo? Eles vão secretar íons potássio, porque tem excesso de potássio vindo da alimentação, beleza? Sendo que você também pode pegar essa concentração plasmática que não está dependendo da aldosterona e pode ser secretada diretamente pelo túbulo coletor, beleza? E desse túbulo coletor ele vai ser encaminhado para a excreção urinária, beleza? Então, um mecanismo aqui de controle desse íon potássio. Aumentou a ingestão, aumentou a concentração plasmática, pode ser secretado pelos túbulos coletores ou então pela aldosterona. O produto final é a excreção urinária de íon potássio, beleza? Tranquilo? Quando você bloqueia a aldosterona, você aumenta a concentração extracelular de potássio. Por quê? Isso é básico, nós já vimos toda a fisiologia relacionando aldosterona e potássio. Você tem um indivíduo normal que, quando aumenta a ingesta de potássio, você tem um aumento da concentração plasmática desse potássio, mas não é uma concentração exacerbada. Agora, quando você bloqueia o sistema de aldosterona, que faz esse controle fisiológico, você tem uma exacerbação. Olha a variação da quantidade de potássio quando você bloqueia o sistema da aldosterona. Então a aldosterona não está mais ali, então essa concentração de potássio está exacerbada, beleza? Então o bloqueio da concentração de potássio o bloqueio da aldosterona prejudica o controle da concentração de potássio. Agora observe que dieta rica em potássio, ele vai mais ou menos aumentar o fluxo tubular, aquele fluxo do túbulo coletor, beleza? Então, quando você tem uma dieta rica em potássio, você aumenta um pouco o fluxo, comparado com uma dieta normal de potássio e com uma dieta pobre em potássio. Você aumenta, mas nem tanto assim, tá certo? Em compensação de aumentar, mas nem tanto assim, o fluxo tubular, você tem uma secreção exacerbada do potássio, beleza?
Se você não aumenta tanto o fluxo, você tem uma secreção exacerbada do potássio. Nós já sabemos por quê. Está relacionado à fisiologia cardiovascular, beleza? Então, o potássio não pode ficar acumulado no espaço extracelular. Além disso, a hipercalemia está relacionado a desordens neurais também, beleza? Então, o controle do potássio não é só importante para a fisiologia cardíaca, mas também para as desordens, para algumas desordens neurais, tranquilo? Aqui já relacionando o potássio com o sódio, beleza? Tá. A diminuição na secreção de aldosterona vai diminuir a exclusão de potássio, nós já sabemos, nós vimos vários momentos aqui nessa aula. Já o volume de líquido que passa pelo túbulo coletor vai aumentar a excreção de potássio, beleza? Quanto maior o fluxo tubular, quanto maior a excreção, maior o fluxo tubular, maior a secreção do potássio, beleza? Se você tem um fluxo tubular grande, você tem uma maior secreção do potássio. Aqui o fluxo tubular, túbulo coletor, tá certo? Depois vem a parte do duto coletor. Aqui um pequeno esqueminha, você tem um aumento da ingesta de sódio e você tem parte desse sódio, ele é reabsorvido, tá certo? Você tem uma diminuição da secreção de aldosterona para não reabsorver ainda mais esse sódio, e com essa aldosterona diminuída você vai ter uma ativação desse potássio, tá certo? Esse potássio ele vai ser secretado, ele não vai ser espoliado nos túbulos, porque a aldosterona não está agindo nele, beleza? Então, se a aldosterona não age nele, ele não precisa mais ser espoliado, tá certo? Tudo isso porque você aumentou a quantidade de sódio. Então, se você tem uma dieta muito rica em sódio, o potássio não vai ser espoliado. Quem vai ser espoliado no lugar dele vai ser o sódio, beleza? Então, o corpo entende que há um aumento da osmolaridade relacionado ao sódio, que é a natremia. Então, a partir disso, você tem um espoliamento não do potássio, mas um espoliamento de sódio, beleza? Aqui nesse esqueminha você fala que por conta desse espoliamento de sódio, você tem um aumento da taxa no fluxo do túbulo distal. Não só do túbulo distal, mas do túbulo coletor e do duto coletor carreado por este sódio. O potássio vai ser preservado. Então a excreção do potássio ela está inalterada ou então diminuída, beleza? Então, quando você tem aumento da ingesta de sódio, você tem preservação dos níveis de potássio. A secreção de aldosterona ela é diminuída, a reabsorção de sódio ela é diminuída, e com isso esse sódio que não vai para a célula fica nos túbulos e ele carrega mais água, aumentando o seu fluxo, tá certo? Aqui a explicação gráfica. Fluxo tubular relacionado ao potássio mais uma vez. Dieta rica em potássio, etc e tal, nós já vimos isso. Tranquilo? Dúvidas? Comentários. Bom, e por hoje nós finalizamos aqui essa aula relacionada ao potássio. No segundo momento nós vamos falar do cálcio. Agradeço a presença de todos. Peço mais uma vez desculpa pela falha, mas são coisas que estão fora do nosso controle muitas vezes, tá certo? Então vamos trabalhar para corrigir esta falha na próxima vez. Saudações a todos, agradeço enormemente a presença de cada um de vocês e até o próximo encontro. Abraço.